Bom, pessoal, na nossa primeira aula aqui do canal, né, eu trouxe pra gente o primeiro conteúdo do ensino médio também, né, noções de conjuntos, para a gente entender e o porquê que eu trouxe isso. Porque, como é a nossa primeira aula, eu queria iniciar do início, pensando no ensino médio, né? Então, vamos lá. Toda a matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos. Por que a gente começa com conjuntos? Porque para a gente entender a linguagem matemática e compreender de maneira mais simples e mais fácil, é preciso entender a linguagem. Então, noções de conjuntos nada mais é do que estudar a linguagem matemática, da forma que a gente estuda o alfabeto quando vai aprender a ler, estudar a linguagem que a matemática se utiliza para se comunicar é importante também. A matemática se ocupa principalmente de números e espaços, daí o que mais se estuda são os conjuntos numéricos e as formas geométricas, que são conjuntos de pontos. A matemática é a ciência das condições necessárias. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que ele parece uma verdade absoluta, mas na verdade é uma afirmação condicional. Como assim, ó? Se A, B e C são lados de um triângulo. Aí, se A é maior que B, que é maior ou igual que C, são medidas de um triângulo retângulo, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é a condição necessária aqui? O triângulo precisa ser retângulo, ó. Triângulo, retângulo. É uma condição necessária. Aqui do lado, pessoal, tem uma foto do Cantor, que foi um matemático alemão, né, que estudou muito e que oficializou a linguagem usando a teoria de conjuntos, não é isso? Então, aqui a gente também tem uma frase que eu achei bem interessante que se trazer para vocês. Ó. Ninguém nos expulsará desse paraíso que Cantor criou para nós. David Hilbert também é um matemático e ele exalta o trabalho de Cantor dentro dos conjuntos dessa maneira, né? Para você ver a importância de que se tem estudar conjuntos. Vamos lá prosseguir. Conjunto, elemento e pertinência. É importante a gente começar falando de conjunto. O que seria um conjunto? A ideia de conjunto nada mais é do que aquela ideia que a gente tem. Por exemplo, o conjunto das letras do alfabeto. Isso é um conjunto de letras, né, pessoal? O conjunto de estrelas. As constelações é um conjunto de estrelas. Não é isso? O conjunto de planetas do sistema solar. Um conjunto de planetas. E assim sucessivamente. Elemento, ó. Por exemplo, o conjunto das letras do alfabeto. B seria um elemento desse conjunto. Não é isso? A letra B pertence ao alfabeto. Alfabeto. Então, assim, B é elemento e o alfabeto é o conjunto. Aqui a gente entende a ideia de pertinência, se o elemento B pertence ou não àquele conjunto. E dentro da linguagem matemática, a gente usa símbolos para expressar essas ideias. Por exemplo, ó, a gente tem o conjunto A aqui, ó, grandão, e o elemento Azinho pequenininho dentro de A, ou seja, esse Azinho pertence ao meu conjunto A. Então a gente escreve, ó, A pertence a A. Esse símbolo aqui, ele é o símbolo de pertence, ó, está aqui, pertence. Quando eu quero dizer que um elemento não pertence ao conjunto, como aqui, ó, desse lado, esse A não pertence ao meu conjunto A. Então eu escrevo o mesmo símbolo de pertence, só que com um traço no meio. Isso significa o quê? Não pertence. Nesse caso, A pertence a A e nesse caso, A não pertence a A. Vamos lá prosseguir. Quando queremos descrever o conjunto A por meio de uma propriedade P, escrevemos A pertence a é igual a X, tal que X tem a propriedade P. Ou seja, os elementos de A, né, o meu X aqui, ó, possuem essa tal propriedade que eu quero descrever. Como assim? Ó, um exemplo que a gente pode dar aqui. A é igual a X, tal que X é par, por exemplo. Essa é uma propriedade, ou seja, A é o conjunto dos números pares. No caso, a gente pode também escrever como sendo A igual a X, tal que X é igual a 2N para todo N, né, ó, pertencendo aos naturais. Deu para entender o que é propriedade de um certo conjunto, de um elemento, né? O conjunto ele goza daquela propriedade. O elemento X tem a propriedade P. Vamos prosseguir.
Conjunto unitário e conjunto vazio. Definição. Chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Exemplos. Um exemplo de um conjunto unitário, para a gente entender essa ideia de conjunto unitário. A vai ser igual a x, tal que x, a propriedade, né, que ele goza o elemento, é divisor, vamos colocar assim, positivo de 1. Quais são os divisores positivos de 1? A gente sabe que o único divisor positivo de 1 é o próprio 1. Então, A é igual a 1. Ou seja, A tem um único elemento. É um conjunto unitário. Outro exemplo aqui, ó, que a gente pode dar, o B. B vai ser igual a Y, tal que Y é satélite natural da Terra. Um exemplo aqui, ó, satélite natural da Terra. Qual é o único satélite natural da Terra, pessoal? O único satélite natural da Terra, a gente sabe que é a Lua. Então, B vai ser igual ao quê? A Lua. Só possui um elemento, porque a Terra só possui um satélite natural. Vamos lá, continuando. Chama-se conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. E é simbolizado por... Aqui a gente tem o símbolo que representa o conjunto vazio. Como assim? Um exemplo. A é igual a x, tal que x é diferente de x. Como assim x é diferente de x? Isso é possível? Não. Não existe um elemento que seja diferente dele mesmo. Esse símbolo aqui, ó, dá a ideia de diferença. Como eu disse, não existe um elemento que seja diferente dele mesmo. Então, A vai ser igual ao conjunto vazio. Vamos lá, continuando. Subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de B se e somente se, dado um elemento A, esse elemento também pertence a B. Em símbolos, A está contido, ó, esse símbolo aqui, ó, ele significa está contido. A está contido em B. Para todo x, x pertence a A e x pertence a B. Como assim? Ó? Vamos lá, um exemplo. A é igual ao quê? A vai ser igual a um x, tal que x é par. E B vai ser igual a x, tal que x é inteiro. X é um número inteiro. Então, A, pessoal, está dentro de B. Não é isso? Todo número par é um número inteiro. Então, A está contido em B. Olha só, pessoal. Quando A está contido em B, também podemos escrever B contém A. Ó. Quando o símbolo está ao contrário, isso significa o quê? B contém A. Aqui está o símbolo ao contrário, que significa contém. Eu também posso escrever B contém A. Como assim? O conjunto dos números inteiros possui dentro dele os números pares. Não é isso? Meu conjunto A. Beleza? Vamos prosseguir. Reunião de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou ao B, em símbolos A, união B. Ó, esse símbolo aqui ele significa união, ou A ou B. Tanto faz o elemento ser de A ou ser de B. A gente está unindo dois conjuntos. Como assim? Ó? Se a gente tem A igual, como eu falei, ao conjunto dos números pares. X, tal que X é par. Vou colocar assim. E a gente tem o conjunto B, que vai ser igual ao quê? X, tal que X é ímpar, por exemplo. Então, quando a gente tem a reunião desses conjuntos, né, ó, A união B vai ser igual a quê? Ao conjunto dos números naturais. Não é isso? Ó. Quando eu junto todos esses elementos com todos esses elementos, eu tenho o conjunto dos números naturais. Por exemplo, ó, se esse círculo grandão aqui, ó, isso a gente chama de diagrama de Euler-Werner, que foram dois matemáticos que proporam essa ideia de transformar conjuntos em diagramas para facilitar a visualização. Então, por exemplo, aqui a gente tem ó, o conjunto A e aqui o conjunto B.
Olha só, o conjunto A é formado por números pares. Então aqui a gente vai ter o quê? 2, 4, 6 e 8, por exemplo. E todos os números pares. O conjunto B vai ser formado por quê? Por números ímpares. Então em B a gente tem 1, 3, 5, 7 e assim vai, né? Ou seja, a união desses conjuntos, quando eu junto eles dois, eu tenho o conjunto dos números naturais. É a junção. Quando eu junto A, tanto faz eu escolher um elemento de A ou um elemento de B. Eles estão juntos. União de conjuntos. Beleza? Vamos prosseguir. Interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado por elementos que pertencem a A e também pertencem a B ao mesmo tempo. Já é meio diferente nessa propriedade. Ó, a gente está falando de interseção. O elemento tem que pertencer a A, mas também tem que pertencer a B. Daí a gente tem a interseção de conjuntos. Como assim? Se eu tenho aqui, ó, no diagrama de Euler-Werner, né, como eu falei, o conjunto A e o conjunto B, eu tenho aqui o conjunto A que vai ser formado pelos números 1, 2, 3 e 5. Os números aleatórios aqui. E o conjunto B vai ser formado por 1, 4, 5 e 6. Qual vai ser a minha interseção? Olha só, se eu tenho aqui no conjunto A os números 1 e no conjunto B o número 1, então ele vai estar aqui, ó, na interseção, porque ele participa dos dois, ó, tanto de A quanto de B. Então o meu 1, ele vai estar aqui, pessoal. Deu para entender? Então eu vou colocar o meu 1 aqui na interseção, não é isso? Ó? Coloco lá, 1 na interseção, porque ele está em A e B. 2, ó, o 2 de A, ele faz parte de B? Não. Então o 2 só está em A. 3, ele faz parte de B? Não. Então o 3 só está em A. E 5 faz parte de B? Faz sim, ó. 5 faz parte de A e de B. Então ele está aqui na interseção, ó, porque ele faz parte de A e também de B. Então a gente já colocou todos os elementos de A. Agora vai para B, ó. Só restaram o 4 e o 6, né? Ó, 4 e 6. Então A união B são quais elementos? Os elementos que estão aqui na interseção. 1 e 5. União não, pessoal. Interseção, né? A, interseção B, não é união. Eu errei aqui, ó. Símbolo de interseção é o símbolo de união, só que ao contrário, significa I. Ou seja, elementos de A e elementos de B. Se eu pedisse a união, aí sim, a união seriam todos esses elementos, né? A união B seriam todos esses elementos aqui. Vamos lá prosseguir. Agora a gente vai ver a diferença entre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Em símbolos a gente tem A menos B. A diferença, pessoal, elas pode ser representada aqui no diagrama, ó, como sendo os elementos que estão aqui, ó. Eles só fazem parte de A. Eles não fazem parte de B. Olha só, voltando aqui, ó, no nosso exemplo anterior. Aqui qual seria a diferença de A e B? A diferença de A e B seria os números 2 e 3, que são os únicos números que não pertencem de B. Pertencem a B, né? Ó, a diferença de A menos B vai ser igual ao conjunto do número 2 e 3. E se eu quiser a diferença de B e A? Então a diferença de B e A são os elementos que estão em B, mas não estão em A. São esses elementos aqui, né? Ó, B menos A é igual a quanto? 4 e 6. Aí, pessoal, a gente também pode usar essa ideia como conjunto complementar de A ou B. Esse conjunto aqui, ó, é conjunto complementar de A em relação a B, o que complementa A em relação a B, beleza? Ó, para essa aula eu utilizei como fonte de pesquisa esses dois livros aqui, ó, para quem quiser entender mais um pouco sobre teoria de conjuntos e tudo mais, que é o Fundamentos da Matemática Elementar, Conjuntos e Funções e Matemática do Ensino Médio, do Elon Lages Lima, volume 1, que é um livro muito bom, eu indico bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer coisa,
Deixa aí nos comentários o que você achou, se não gostou, para que a gente possa